pessoal, Gabi aqui começando mais um episódio do podcast Justo Agora. Estou muito bem acompanhada, estamos gravando à noite, né? Esta noite. Estou acompanhada do Kaiser Mota. Um prazer recebê-lo aqui no podcast, a primeira participação dele, né? Seja bem-vindo ao Justo Agora. E para trazer um Eu tema agradeço. desafiador, né? Claro, os desafios do jovem advogado, um temaço. Eu tive a oportunidade de gravar um tempo atrás um episódio sobre os bastidores da graduação em Direito e agora vamos avançando, subindo aí um degrau, os desafios do jovem advogado, por que não? Então, muito obrigada pela parceria, né, Kaiser, seja bem-vindo ao podcast, né? Eu tenho certeza de que teremos aqui uma conversa muito legal sobre um tema muito importante, muito interessante. Então, já fica aqui o meu agradecimento e fala um oi para o pessoal, né? Seja bem-vindo aí, a primeira participação. Oi, Gabriela. Primeiro agradecer pela participação nesse podcast, cara, que é incrível, que tem uma temática super pertinente, né? Muito obrigado pela oportunidade. Na verdade, a gente vai bater um papo, mas a gente que aprende, viu? Muito obrigado. Dar um oi para o público, dizer que esse é um tema realmente relevante e um tema desafiador, né? Porque essa nova geração de advogados, além dos desafios próprios de quem inicia qualquer tipo de carreira, vocês vivem, essa nova geração vive um tempo, né? Permeado pela tecnologia e tem inteligência artificial. A gente tem tema aí vibrante, muita coisa para poder falar. Viu? Um abraço a todos, um prazer falar aqui no canal, no podcast, e conte comigo sempre, Com viu? certeza, né? Vamos começar aí fazendo essa parceria e vão ter outros temas, né, para a gente trazer aqui. E, de fato, né, a gente tem. Estamos passando por muitas mudanças, o mundo tem se transformado muito, e é claro que as profissões, né, de modo geral, muito se fala. Outro dia, uma colega minha estava falando sobre a tiktokização das profissões, né? Essa Legal. necessidade que a gente tem de estar sempre correndo atrás, o que está acontecendo? Eu tenho que falar, eu tenho que postar. Então, isso obviamente se reflete aí na nossa vida e na profissão. E tivemos também, né, a gente vai falar um pouquinho, tivemos a pandemia, né, que mudou também muito a forma de trabalhar, de conviver, de fazer realmente, né, as nossas atividades do dia a dia, incluindo trabalho, tudo. Então, são vários desafios, são muitas camadas, né, como a gente costuma dizer, muitas coisas aqui para a gente analisar. Mas deixa eu te apresentar, né? Claro, para quem segue o podcast, para quem não segue, o arroba Justo Agora Legal. Podcast aí no Instagram, para quem estiver chegando aqui pelo Kaiser. Então sejam bem-vindos também, não deixem de seguir o perfil do podcast para saber mais, né? Eu coloco lá tudo direitinho, os episódios, as datas, né, de lançamento, enquete, tudo. Então vou apresentá-lo, vai ter um post, claro, né, com o currículo completo dele, com livros e tudo. Mas aqui, né, vou fazer uma apresentação, uma breve apresentação. O Kaiser é advogado há mais de 18 anos, formado pela UFRJ, mestre em Direito Tributário da Mackenzie e IBMEC, né? Então, mais aí do que gabaritado para trazer esse tema aqui para vocês. E óbvio, né, vamos deixar aí tudo direitinho. Quem me segue já sabe, né, que a gente tem um cronograma de postagem, coloca livro, né, coloca link. Vamos fazer tudo direitinho, né, com certeza. Então tá aí Obrigado. mais do que apresentado. Mas para a gente fazer essa introdução do tema, né, e é claro, é um tema muito importante, como a gente já falou, existem várias camadas, existe muito aqui a se considerar. Eu acho que quando a gente pensa em desafio, a gente pensa logo no exercício da profissão, né? E o exercício de qualquer profissão, o início de carreira, né? O início da vida ali, profissional, é difícil, né? Não importa, a gente está falando aqui, obviamente, da nossa experiência dentro do direito, mas isso é um lugar comum, né? Mas é claro que para os advogados, é um foco aqui do nosso episódio, nós temos alguns desafios, né, que a gente vai falar um pouquinho de mercado de trabalho. Eu queria te ouvir, né, antes da gente contextualizar mesmo o tema, se tem alguma consideração inicial que você gostaria de fazer, algum desafio que de repente você ressaltaria aqui. Sim. O que acontece? Contar um pouquinho da minha história também, Gabriela. Não vou te chamar de doutora, viu? Então, Kaiser também é vontade. Uhum. Acho que eu tenho uma percepção desse tempo que a gente vive, que o desafio do jovem advogado é muito maior, tá? É muito maior por quê? Porque com a informatização, assim, a gente vem numa escalada, né, da tecnologia, e ao passo que essa tecnologia hoje dentro do ambiente da advocacia, né?
A gente tem, tá, assim, e aí falando especificamente do advogado que vive aqui do contencioso, que tem seu dia a dia nos tribunais, né? Porque também existe uma advocacia, né, extrajudicial e consultiva, né? Mas em especial dentro dos tribunais, houve uma escalada enorme da informatização, crescimento abissal da tecnologia, que a gente muda de processo de papel extremamente lento, extremamente arcaico, e aí o processo, e aí os tribunais vão se informatizando, né? E hoje você não tem, se lida totalmente com o universo digital, né? Isso, na prática, acaba por também diminuir o número de vagas, né? E aqui falando especificamente do ambiente da advocacia no seu dia a dia, dos escritórios. Hoje, o jovem advogado é uma percepção, inclusive, empírica. Por quê? Eu sou titular de um escritório, tem muitos colegas que também advogam, e, por exemplo, se você compara uma advocacia hoje, de 2024, com 20 anos atrás, a gente teria o triplo de estagiários, o dobro de estagiários que os escritórios hoje não contratam. O que aconteceu no mercado jurídico, né? Isso é muito ruim, porque esse jovem advogado, muitas das vezes ele começava como estagiário no escritório. E hoje as vagas são exíguas, ou seja, quase não tem, assim, um número muito pequeno. Então isso acaba por inviabilizar o contato desse estagiário estudante de direito que vai se tornar um advogado, um jovem advogado, iniciante, e isso acaba sendo um obstáculo muito grande. Por exemplo, quando eu comecei a advocacia, você tinha aos montes de estágios, remunerado, não remunerado. Eu sempre falei isso para os meus alunos. Olha, diferente de outros profissionais, engenheiro, o administrador, formou, tem um processo de trainee. A advocacia não tem trainee. A advocacia é o estágio, é o cartão de visita. Então faça bem para o estágio. Porque um dia o mundo vai dar voltas. Né? O mundo dá voltas, eu sou fruto disso. Eu fiz um estágio, me formei, fui para uma outra empresa, reencontrando um amigo no ambiente do fórum, falou, cara, tem uma vaga lá, lembraram de você, cara, acredita que você foi um bom estagiário, você não quer mandar o seu currículo? Mandei o currículo, foi aceito de imediato, porque eu tinha um passado positivo, né, nesse estágio. Qual o problema, o desafio dessa geração? Você não, assim, esse jovem advogado não estagia, não tem vaga, não tem. Por exemplo, aqui mesmo no escritório. O escritório é um escritório modelo boutique, nós somos 5 advogados, um administrativo, eu já não contrato mais estagiário. Porque o meu contencioso é um contencioso estratégico, eu tenho um consultivo, não faz sentido na minha estrutura, por exemplo, ter um estagiário. Então, por exemplo, eu já começo já contratando esse jovem advogado porque eu tenho de maior poder analítico. Mas isso, às vezes, assim, a gente perde até um talento, mas a verdade é que o mercado acaba não absorvendo. Então é um desafio muito grande dessa geração, né? E além, né, e um outro ponto que ninguém fala, né, Gabriela, que é esse número enorme de faculdades de direito, que na verdade gera uma precarização da formação do advogado. Cada esquina tem uma faculdade de direito no Rio de Janeiro, em especial, né, da realidade que eu vivo, São Paulo também, que joga muita mão de obra para o mercado, precariza a advocacia, e a grande maioria desses alunos, né, tem o sonho do concurso público, né? Essa máquina que, na verdade, não absorve nenhum por cento da mão de obra formada. Então, assim, a gente tem desafios enormes no nosso setor e para o jovem advogado, muito, muito grandes, desafiadores. Sem dúvida, a própria configuração, né, do mercado de trabalho, tudo está muito interligado. Sim, Então, as dificuldades, as oportunidades, né? E, de novo, né, não só para o direito, né? Claro que o foco aqui do episódio é o direito, é o sim, advogado, mas é sim, uma experiência comum. E essa questão da tecnologia, né? Muito se fala, quais empregos vão desaparecer, né, daqui a um tempo, né? Empregos que não exijam essa conexão humana, né? Então, se fala, o professor vai ficar, né? O psicólogo, de repente, né? Mas tem algumas sim, profissões que vão desaparecendo essa tendência. Realmente a gente verifica isso na prática. Inclusive, quando eu comecei a estagiar, né, já a lei do processo eletrônico é recente, né? E sim, ainda existiam, né, muitos processos físicos, claro. Então, aí o cartório ali carregando, né?
é um lugar comum, né? Um monte de processo. Então, o estagiário já passou por isso, né? Certamente, aí quem está há mais tempo, né? Passou por isso. Estagiário raiz, né? O estagiário raiz, como se fala aí pela internet. Mas hoje em dia a verdade é que temos, né, o processo eletrônico e tudo ficou muito mais fácil, muito mais automático, né? E a gente tem, para quem não sabe, né, o Código de Processo Civil, ele foi, não é nem o novo CPC, né? Se fala muito novo CPC, agora ele nem é tão mais novo assim, né? De 2015, né? Novinho ainda, né? É porque no direito tudo, né? Parece que se não foi ontem, né? Já tá aí com uma certa idade. Mas a gente tem a ideia da celeridade mesmo, e a tecnologia vem trazer isso pra gente, então é evidente, né? Que a gente consegue peticionar e tudo. E audiências, né? A pandemia de novo, né? Trazendo a pandemia, trazendo as necessidades daquele momento, né? Então, muito se testou também diferentes formatos, né? Para audiência, né? Vamos fazer online, né? Então, é possível. E a gente vê que esse tipo de modificação a longo prazo tem trazido essa profunda aí alteração estrutural no mercado e que, claro, afeta todos, né? Mas especialmente quem está começando, né? Que a corda sempre arrebenta, né? Para o lado mais fraco, né? Então, isso é verdade, né? E nós verificamos isso, né? Então, a celeridade, a praticidade, né, do processo eletrônico, né, e que, claro, é muito importante, né? Ninguém quer que seu processo fique milhões de anos, né, tramitando. A gente sabe que às vezes tem morosidade, né? A gente tem as dificuldades de tudo. Então, tudo vai conduzindo a esse cenário em que você tem, né, tecnologia aí, inteligência artificial agora, né? Na época que eu estava na faculdade não tinha chat GPT, né? Essas Alexa, né? Isso aí é tudo novidade. Então a gente ainda não sabe exatamente quais vão ser os impactos. Eu já trouxe aqui alguns temas falando de inteligência artificial, né? A briga aí da Scarlett Johansson com o OpenAI, né? Usando a voz dela e tudo. Quer dizer, são várias questões aí envolvendo inteligência artificial. Mas a pergunta que eu te faço agora, né, pegando o gancho disso que a gente está falando, quais são os impactos, né, que a tecnologia tem tido, né? Eu até coloquei aqui no nosso roteiro, né, impactos positivos ou negativos, né? Eu acho que tudo a gente precisa analisar, né? Obviamente não é tudo bom e não é tudo ruim, mas você já destacou algumas questões, né? Então, eu não preciso, né? Não é necessário no seu caso, por exemplo, a contratação de um estagiário, né? Porque tudo conduziu a isso, a esse cenário. Mas aí eu te pergunto, impactos positivos ou negativos nessas mudanças? Mudanças sociais também, mudanças econômicas, né? Enfim, aqui a gente está falando de vários fatores, né? A gente não pode analisar o direito de uma forma isolada, porque o direito está na sociedade, a gente tem que falar em economia, a gente tem que falar em questões sociais, né? Enfim. Então, impactos positivos ou negativos, se tivesse que destacar aqui, por exemplo? Gabriel, eu sou um pouco cético à tecnologia, porque assim, não é que eu sou cético, eu não sou anarquista, não é isso, né? Longe disso. A ausência de tecnologia não é isso. É porque é o seguinte, em especial, eu percebo o seguinte, tá? A tecnologia dentro do... vou trazer a discussão para esse nosso ambiente, que é o ambiente da advocacia, contenciosa, do tribunal, do poder judiciário. Se você for perceber, essa celeridade, ela é celeridade para quem? É o primeiro ponto. Porque os processos eles eram físicos, eram, claro, muito mais morosos, mas mesmo com o avanço da tecnologia, há, por exemplo, ainda uma média assim, até meio assustadora. Por exemplo, no TRF, os tribunais federais, uma apelação ainda, a depender do assunto, demora de 3 a 5 anos para ser julgado. Ainda é muito tempo. Sim. A juíza... Então, assim, na verdade, isso é fruto de um movimento onde o Poder Judiciário abre as portas para o acesso à justiça. Quando ele faz isso, aumenta-se o número de litígio, porque o Brasil ele tem problema grave em algumas das suas instituições, e o brasileiro tem uma natureza, né, beligerante, contenciosa, e aí para desafogar esse judiciário que abre as portas ao acesso à justiça, tem esse instituto de mediação. Só que no Brasil isso não pega porque a arbitragem, porque no Brasil existe essa cultura do contencioso e também desconfiança das instituições. E o judiciário, quer a gente goste ou não, é a última instância. Bateu a caneta, vai ter que cumprir.
né? Então, de maneira esquizofrênica, né, o tribunal, observando ali as garantias constitucionais e do Código de Processo Civil, acessa a justiça. Só que um número limitado de juízes, acervo enorme, começa a perceber que não vai dar conta, né? E, além do fato que 49% das causas do Poder Judiciário, quem litiga é o poder público, é o Estado, né? O maior litigante é a Fazenda em execuções fiscais. Então, o que acontece? O tribunal começa a adotar medidas para também segurar esse acesso. Aumento indiscriminado das custas. Né? Nos últimos 5 anos, você vê um galope, assim, uma escalada, um aumento assim, absurdo, abissal das custas, porque isso inviabiliza o acesso. Você diminui acervo com isso. Tecnologia não para melhorar a qualidade do jurisdicionado, mas para facilitar a vida do servidor público. Esse é o problema da tecnologia. É para quem ela vai ser aplicada, né? Um outro ponto, por exemplo, que me assusta. Quem diz que eu quero ter um processo no meu julgado por uma inteligência artificial? Eu sou um ser humano. O juiz é um ser humano. Não que não possa existir auxílio e ferramentas, mas aí você vai mecanizar as sentenças. E aí, isso já é um problema, porque hoje os juízes, muitos deles, por conta da sua formação, já vivem uma vida distante da realidade da população. Aí você vai colocar a inteligência artificial para julgar o processo, né? Você quer isso? Você quer que uma inteligência artificial julgue o seu caso e não um ser humano, né? Então, assim, isso é um problema, né? Então, assim, eu sou um pouco cético, né? Outra pauta que fala, não, mas vai ter, como teve a Revolução Industrial, vai ter a Revolução da Inteligência Artificial e também vai se criar novas vagas. Isso não existe, não vai absorver essa mão de obra ociosa. O que vai existir para você ser um profissional de inteligência artificial, ou o que vier depois disso, tem que ser hiperqualificado, né? Isso não nasce da noite para o dia, não é um curso técnico que vai te transformar num especialista em inteligência artificial. 2, a tecnologia ela realmente cria mais tempo. O que vai acontecer? Vai criar uma massa, né, de ser humanos ociosos, né? E isso vai ser um problema, se já não é, para a nossa geração, né? E aí é um desafio para os pensadores, os economistas, né? Até mesmo para a gente, o que fazer com essa quantidade de mão de obra ociosa, porque não vai ter trabalho para todo mundo, né? Então, assim, é um desafio, né? Para onde a humanidade vai com esse tipo de serviço, né? Então, assim, eu sou ainda defensor que algumas áreas precisam ser preservadas, né? Tem que ter o toque humano, não é que não não é que não tem que anular a ferramenta tecnológica, não é isso. Mas, por exemplo, uma pessoa que litiga, que quer uma decisão do magistrado, ele quer que a pessoa atenda, né? Não é uma inteligência artificial. Então, assim, deixar que uma inteligência artificial julgue casos humanos é uma problemática grande. Então, Aí é um tema de eu acho outro que isso episódio. Com ou seja, certeza, olha que né? Com loucura, né? certeza. E assim, hoje já o judiciário já usa, e aí perceba a questão da tônica aqui, né? Essa tecnologia é para quem? É para quem? É para o advogado? É para o jurisdicionado? O cidadão que precisa do poder judiciário? Ou é para o servidor que não quer trabalhar, que não quer atender bem o seu jurisdicionado e que não quer entregar uma decisão de qualidade, né? É tecnologia para dar conforto para o servidor, não para quem são as partes ou quem milita nesse meio, que, por exemplo, é o advogado, entendeu? E aí esse é o problema, é o foco da tecnologia, né? Se a tecnologia vai ser para atender o jurisdicionado, ótimo, porque aí o meu cliente vai ser bem entendido e eu, como advogado, que faça a mediação, né, entre a sociedade e o poder judiciário, beleza. Do contrário, vamos continuar, mesmo com uma inteligência artificial, uma tecnologia avançada, o jurisdicionado insatisfeito com o poder judiciário, né? E aí,
E aí, particularmente, Gabriela, eu tenho uma sensação que a gente que é advogado, a gente incomoda, né? Que daqui a pouco vai ter projeto de lei que vai querer acabar com a advocacia. E se a gente realmente não se organizar em definitivo, né? Ter uma OB, uma ordem forte, combativa, que marque posição. Ah, Kaiser, mas é inevitável. Não, a advocacia, eu tenho para mim, e alguns setores, alguns nichos da advocacia, de fato, vão falecer. Mas outros vão prosperar, vão frutificar, e alguns vão ser preservados. Porque, quer a gente goste ou não, sempre vai ter um humano na outra ponta. Só se a gente chegar num grau tal, né, onde uma inteligência artificial vai governar o mundo, né, e aí, Exterminador do Futuro um 2 e 3 se torna realidade, aí é desesperador. Né, filme da década de 80, 90, quem sabe, está aí se tornando realidade, né? Aquela luzinha Ah, tá vermelha que acontecendo. Você está fala alguma acontecendo, coisa, né? ah, eu quero comprar um bolo. E quando vê o celular, tá recomendando, né, várias lojas. Nossa, será que E, eles me ouvem? Sim, é, sim ou e, claro. e fora, olha como isso é meio ruim, ele é, de certa forma, deletério, porque assim, o algoritmo ele te aprisiona numa bolha. Você, por exemplo, poderia ter acesso a algum tipo de comercial que fosse fora do seu perfil e te acrescentaria algo. Então, ele te indica filmes, ele te indica conteúdo dentro daquilo que você está acostumado. Então, assim, você acaba ficando preso numa bolha. Então, assim, eu realmente acho que a gente vive uma escravidão digital, né? Uma escravidão digital. Você consome, você é alvo de mídia, de propaganda, aquilo que um algoritmo ou uma inteligência artificial entende que é. Isso é muito ruim. Quando você deixa de interagir com aquilo que é diferente, você deixa de crescer, né? Seja intelectualmente, seja de maneira, a forma que você pensa. Enfim, é bem desafiador. Acho que a gente vive um tempo complicado, né? E aqui, né, eu sou advogado, vivo da advocacia, então a minha preocupação sempre, né, como um advogado atuante, né, envolvido na nossa entidade, que é a OAB, né, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, isso é uma preocupação que a nossa instituição tem que ter. A gente não percebe isso acontecendo, né? E assim, isso acontece no piscar de olhos. Se você for pensar na pandemia, né? Como o mundo mudou, né, depois da pandemia, né? A gente adiantou em 20 anos, né? Jamais, né, essa discussão de trabalho híbrido, viver remotamente, Sim, só é. trabalha remotamente. E assim, eu te falo hoje, assim, é difícil você reunir as pessoas, né? As pessoas, até mesmo assim, você também, eu sinto que as relações pessoais estão se esfriando, né? Isso é ruim em todos os aspectos. E no direito, por exemplo, isso é péssimo, porque o direito é uma profissão de relações, de network. Então, por exemplo, um ponto que é muito desafiador é para o jovem advogado. Como que ele vai criar network? Só network digital, né? É Como um se dos constrói pontos, né? relações? É um dos pontos que a Como- gente destacou aqui. São eu nem sabia. muitas questões na sua fala, né? Eu Sim, acho que algumas preocupações vão ser preocupações da humanidade mesmo, né? sim, não dá. E como a tecnologia vai ser utilizada, e a gente realmente não tem ideia. Eu sempre falo aqui que a gente especula muito, mas não Sim, sabemos, né? Ninguém poderia prever uma pandemia, né? Um chat GPT da vida. Então a gente a gente não pode fazer esse tipo de avaliação. E realmente, né, temos essa cultura, eu sou defensora aqui, né, já tive alguns episódios, oportunidade de falar sobre mediação, mas ainda existe sim, essa cultura, né, eu vou ganhar, eu vou processar, né, e o sim, juiz vai definir, né, então o judiciário ele acaba recebendo aí essas demandas, e aí temos sim. esses problemas, né, decorrentes disso, como você falou, né, temos a questão da morosidade, e cabe ao futuro, né, a gente não sabe como essa tecnologia vai impactar os Sim. processos, né, a vida das pessoas, né, o advogado, a gente tem uma ideia, mas é impossível, né, sabermos aí, com certeza. Mas essa questão do networking, né, a importância do networking, eu acho que, de novo, né, para qualquer profissão, mas aqui falando da advocacia,
ela está incluída nesse cenário de muita instabilidade, né? Porque às vezes você faz um estágio, não é aproveitado porque não precisa, né? Então é pouca vaga, muita gente procurando, então todos os problemas que você trouxe, né, tá tudo alinhado aqui. E aí vem a necessidade de você fazer networking, contatos, né, como nós fizemos para fazer essa parceria, né? E as redes sociais ajudam. Então a questão digital é boa também, né? Positiva também, que ninguém está falando que não seja, né? É uma coisa boa também, porque mas é muito importante ter esse networking, ter essa troca, até porque a gente tem essas dificuldades. Então, você ter ali uma experiência com uma pessoa, né, conversar, trocar, é muito importante também, né? E pensando o que nos aguarda, o que aguarda o jovem advogado, o que aguarda essa geração agora que está ingressando na faculdade, que vai formar daqui a 5 anos, por exemplo, o que a gente vai ter em 2029? Então, aqui poderíamos fazer uma lista, né, Ninguém de sabe. especulações, mas não sabemos. Então, o que ele precisa fazer, né, além desse networking, que a gente separou também um tópico para falar de soft skills, né, que são aí as habilidades, né? É um termo também muito usado hoje em dia. Então, o que a gente precisa, né? Você falou das dificuldades aí do advogado, então é claro que a gente precisa se destacar, a gente precisa se preparar, ter a consciência disso. Mas o que a gente pode fazer, né, diante aí dessa questão? Sim. Hoje em dia, o que eu acho, Gabriela? Você foi muito feliz, né? A gente falou primeiro dos desafios, de algumas dificuldades. Óbvio, aqui que a gente não tem a pretensão de reduzir todos os desafios, né? Só na nossa fala. Existem outros, talvez a gente não tenha tocado, né? Sem, assim, ser reducionista. Mas o ponto é que realmente são vários desafios, né? Agora, e aqui sem também demonizar a internet é positiva, ela também cria espaço, ela cria, Sim, sim. né? É importante colocar. Agora, em relação às habilidades, eu acho que assim, aí eu vou falar especificamente para o advogado, tá? Para aquele jovem advogado iniciante, tá? Sem sombra de dúvida, é condição sine qua non para você ser um bom estudante, né? Você ter uma capacidade de leitura, de escrita, isso é o básico, tá? Óbvio que hoje, com as ferramentas da inteligência artificial, de pesquisa, algoritmo, fica muito mais fácil o acesso à informação e você pode sintetizar, e você pode fazer uma pesquisa muito mais aguda, muito mais profunda. Mas não adianta você também ter essas ferramentas se não souber usá-las, né? E aí, todo pesquisador, essa é a minha ótica, tá? Tem que ter um conhecimento prévio, basilar, um fundamento. Então, assim, acho que a primeira coisa que um bom advogado iniciante ele precisa ter como habilidade, na verdade, ele tem que ter adquirido isso ao longo da faculdade, uma boa base do direito, né? Um bom conhecimento geral, acho que isso é um ponto. 2, acho que passada essa etapa mais técnica e intelectual que ele precisa desenvolver, capacidade de interpretação, leitura, tá? Boa escrita, estou falando assim de maneira bem simples, olha, mas é isso mesmo, tá, Gabriela? Assim, eu sou advogado, estou escritório há 18 anos, contrato jovens advogados, e como é difícil encontrar um advogado que saiba escrever, né? Saiba sintetizar as ideias, capacidade de interpretação, coisa simples de o que está escrito nesse parágrafo. É isso. Como contradizê-lo? Pesquise, né? Assim, é uma coisa impressionante. Tá? Mas eu acho que para você vencer na advocacia, você precisa de skills, né? Outras habilidades comportamentais que você não aprende na faculdade. Sim. Né? Vamos falar, cara, criar relações. Networking. Não tem jeito. Você precisa criar relações. Porque o advogado, né, ele precisa ter relações com o seu cliente, conhecer o cliente, ter relações com o juiz, com o colega parceiro. Então, hoje, você vai precisar ter uma gama de relações. E uma coisa básica, Gabriela, na advocacia, você pode ser o novo Barbosa Moreira.
processo civil, ou na minha área tributária, pode ser um novo Sacha Calmão, Isabel Dess, Ives Ganda, enfim, qualquer um desses papas do direito tributário. De nada vai adiantar se você for um gênio e você não tiver cliente. Óbvio que você pode ser um gênio, trabalhar para alguém, mas no final, quem paga a conta na vai ser o cliente. Então você tem que ter essa capacidade, né, de relacionamento, de prospecção, tem que ter esse perfil um pouco mais comercial, né? Porque no final do dia, todo mundo vende alguma coisa. O que o advogado vende? Soluções jurídicas, né? Então, acho que isso é uma capacidade, né? Esse advogado precisa ter esse tipo de capacidade, né? De criar laços, de criar relações, né? Outra coisa, o advogado precisa se comunicar bem, né? Se portar bem também, né? E assim, isso envolve se comunicar de várias formas, né? Ter cultura, né? Hoje as pessoas são muito rasas, muito superficiais, então você, né? Se, a advocacia é uma profissão elegante, né? Tem que ter elegância, você tem que ter postura, você tem que ter um mínimo de cultura, né? Você é e aí você vai perceber que todos os grandes advogados que se destacaram, eles eram muito mais do que estudantes de direito, eram pessoas cultíssimas. Eu tive a oportunidade recentemente de coordenar com o professor Esgândara Martins uma obra jurídica, né, em sua homenagem. E quando conversei com ele, aos seus 88 anos, assim, além de um jurista brilhante, ele era um intelectual que sabia de A a Z. Então, assim, esse tipo de formação não é só ler direito, né? Filosofia política, ter outros assuntos, ser além disso, né? E acho que nosso tempo, esse tempo hoje do digital, as coisas estão muito superficiais, muito sintéticas, né? Essa vida, como eu sou um pouco mais velho, né, facebookiana, é horrível no TikTok, né? Você não, assim, as pessoas não leem, né? As pessoas não leem, então é ruim. Eu O já vi que você colocou aqui TikTok, os vídeos, né? o TikTok, ainda não me aventurei lá não. Tem uns colegas que já estão há um tempo. Agora Mas no Twitter, né? O antigo Twitter, assim, o você tem que antigo, entrar rápido, agora é o X, né? O o X. X, enfim. Faz Hoje tudo parte, é faz sintético, né? parte. Faz parte. Então é um mundo novo, né? É um mundo novo. Eu percebo isso quando eu converso com pessoas que são, por exemplo, 10 anos mais novas que eu, né? Que não é tanto tempo assim, gente. E você já vê uma mudança na forma de pensar, na forma de Nossa, muito agir, né? De grande. 10 compreender o anos é muita coisa. mundo, né? O que não quer dizer que seja bom ou ruim, é diferente. A gente tem que aprender a lidar com a diferença, preparar as futuras gerações também. Esses novos advogados, né? Não estamos falando aqui apenas da minha geração, do Kaiser, mas o futuro que está vindo aí, como eu falei, né? A galera que está entrando agora, né? Como é que vai estar, como é que vai ser. Então, que a gente consiga preparar, que a gente consiga, né? Ter esse cenário positivo, construir esse cenário positivo. Eu gosto sempre de terminar com uma mensagem, né, reflexiva, positivo, Sim. né, de preferência. E aqui a gente até colocou no roteiro, né, possíveis soluções aí, né? Mas é difícil a Sim. gente especular, né? Tem várias questões aqui, tem várias necessidades, habilidades, né? Então, a questão da comunicação, que o Kaiser falou, dos contatos mesmo, de você trocar ali experiências, de você ter aquela convivência. Então, são questões que, somadas à sua formação, vão ajudar, né? Mas o que pode acontecer, né? Não sei. De repente, É. alguma outra habilidade vai ser muito necessária, né? E a gente ainda não tem como prever isso. Mas e aí? Tem alguma consideração a fazer sobre esses pontos? Eu acho assim, que além do que a gente comentou, em linhas gerais, o que vai ser importante para esse novo advogado, acho que são habilidades comportamentais, tá? Sim, Porque é o seguinte, muito embora a gente, quando começou o boom da tecnologia, né, na minha época, não, a tecnologia vai aproximar as pessoas, mas o que se vê é que o número de pessoas com depressão é a doença do século, aumentou, né? Embora as pessoas estão conectadas, elas estão sozinhas. Então, eu acho que vai ganhar é o advogado, é o profissional, né? É que vai ter um pouco além só da advocacia, né? Mas é esse jovem advogado que tem
cara, boa capacidade técnica, tem que ter boa capacidade técnica. Acho que ele precisa realmente, talvez, não um verniz, mas ele precisa realmente dominar algumas ferramentas tecnológicas, mas assim, pelo menos ter interesse, porque a boa técnica vai acabar caminhando com essa questão tecnológica. Então, quem tiver aptidão para a tecnologia sai na frente, né? Até para entender o seu cliente, porque os grandes players, né, já são empresas de tecnologia, né? Isso vai aumentar cada vez mais. Então, acho que esse é um ponto, né? Mas eu acho que nada substitui também uma boa capacidade de relacionamento e capacidade emocional de relacionamento, de entender pessoas, de relacionar, porque no final do dia, Gabriela, eu sinto que as pessoas sentem essa necessidade de tocar, né? Tanto que, por exemplo, no ambiente do digital, né? É, sempre há uma promoção de um encontro presencial, porque no final as pessoas precisam se conhecer, precisam se tocar, olho no olho, apertar a mão, relacionamento real, né? E o meu grande receio, né, é que isso se perca, né? E, mas sem sombra de dúvidas, né? A capacidade, assim, a habilidade comportamental, de relacionamento, eu acho que vai ser a pedra de toque, né? Seja para saber viver no ambiente com equipe, ou sozinho, sabendo se relacionar, porque assim, e aí qual é o meu ponto, né? Como a gente vive hoje está indo para uma sociedade de trabalho muito flexível e híbrida, as oportunidades de conexões estão diminuindo. Sim, é tudo ligado, né? E o direito, em especial a advocacia, que eu falo, é uma relação de confiança. Então, assim, acho pouco provável que você consiga construir só digitalmente uma relação de confiança. Entendeu? Acho difícil. É. Então, aquela pessoa que souber fazer as conexões, acho que vai despontar. Entendeu? É. Acho que ponto independente do seu cenário. Entendeu? E futuro é difícil, né, É, o Gabriela? futuro não Porque, assim, sabemos. eu confesso para você que eu estou mais ligado à teoria do caos, assim, brincadeiras à parte, mas, assim, eu acredito que... Eu estava até escutando uma discussão no Fórum Econômico Mundial de um desses pensadores modernos, né, estudiosos, falando, e isso me impactou muito, né? Quais são as previsões, né, para o futuro quando a inteligência artificial dominar tudo? E aí o pesquisador foi meio reticente de falar, né? Não sei, isso. Aí no fórum o cara foi, o mediador foi lá, não, fala. Aí olha a solução que ele deu. Falou, olha, ele falou, o cara bem assim, né? Não sou eu que estou falando, tá? São algumas pesquisas, né? Que a solução seria entretenimento, né? Porque você vai ter uma população ociosa, então você tem que entreter para não ter revolução de massas, né? Algo do gênero. O cara falou mais ou menos isso. E drogas para anestesiar a população. E, cara, e se você começa a perceber como essa questão de jogos, de bet, tem sido promovido, cara. E as pessoas são literalmente viciadas nisso, né? Em games, em jogos, né? Nesse mundo virtual, né? Não sei se essa, essa constatação ela é técnica ou não é verídica, né? Ou até drogas para anestesiar os problemas da vida, mas olha a solução que pensadores e estudiosos estão tendo, né? Porque não vai ter como absorver a quantidade de mão de obra ociosa, você vai jogar a população para o entretenimento, né? E para drogas para acalmá-la. Então, assim, é assustador, né? Eu vi isso no Fórum Mundial, né? Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus do céu, né? Me deu um certo desespero, né? Enfim, mas acho que a gente tem um futuro talvez de muita instabilidade, um futuro de... eu falo isso com muita preocupação porque eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho um filho, tenho 3 filhos, um de 8, uma menina de 5 e um menino de 2. Então, assim, eu não faço ideia de como vai ser, né?
mercado de trabalho, as relações. Por exemplo, uma questão que ninguém pensa, né, Gabriela? Hoje, no mercado de trabalho, dependendo do segmento, a competição é mundial. Porque, por exemplo, a gente na advocacia ainda tem uma questão muito regional, regionalista, né? Sim. Até mesmo, por exemplo, eu advogo, eu tenho a carteira da OAB do Rio, né? Sou advogado aqui, né? Militante, mas eu também tenho eu advogo em São Paulo, então tenho uma carteira, uma OAB suplementar lá. Então eu preciso tirar uma carteira, passei em processo. Então, existe uma certa reserva de mercado. Um cara de TI, por exemplo, o meu cunhado, ele trabalha no Brasil, aí ele foi para uma cidade pequena, presta serviço para uma empresa europeia e o serviço é efetuado de TI na África do Sul. Então, ou seja, olha que Globalização, né? loucura, né? O cara está no Brasil, a empresa europeia contratou um brasileiro que a mão de obra é mais barata para prestar serviço na África do Sul. Então, assim, tirou a vaga de um europeu e de um cara da África do Sul. Então, assim, então a competição vai ser colossal, né? Então, eu não sei a que ponto, né? O que vai acontecer, e acho que a gente vai caminhar, são uma sociedade mais díspare, né? Com maior concentração de renda, né? É um pouco temerário, né? Eu não sei como que a gente vai lidar com isso, né? É desafiador. Só Muito. o título do episódio, né? Acho que não tem síntese melhor, né, pra gente finalizar. Mas deixar uma mensagem legal aqui, né? Vamos pensar aí, quem sabe o futuro vai ser bom também, né? Acho que eu tô muito. Empatia, né? Vamos pensar, né, na empatia, na conexão. Acho que nada nunca vai superar essa conexão, né? Que os seres humanos têm, essa necessidade de ser uma comunidade, né? De estar junto. Então, vamos, né? Vamos esperar, né? Que também tenhamos coisas positivas, né? E não só negativas, mas é verdade, né? É verdade isso. São muitas camadas, muitos desafios, muitas questões. Mas queria te agradecer, né? A gente vai fazer aqui agora a divulgação, né, do livro. Eu vou deixar aqui Sim. com o Kaiser, né, mas queria mais uma vez, né, agradecer pela parceria, pelo contato, né, aqui do podcast. Enfim, é uma oportunidade, né, da gente conversar, trazer esse tipo de tema, esse tipo de debate, que tem milhões, né, de camadas, né, milhões de situações, de Nossa, questões aqui, né? bom. Então é uma conversa muito rica e muito importante, né, sem dúvida. Então, vou deixar você à vontade aqui, né, para fazer a divulgação. E lembrando, né, que o Ah, eu pessoal vai ficar no agradeço. Instagram, né, vai ficar lá no feed, né, para quem está ouvindo aqui, Não. não está ouvindo na data do lançamento, não ativou o sininho, perdeu a data de lançamento. Tá lá no feed, então vão ter todas as informações lá do livro também, a divulgação para quem se interessar em adquirir, Ótimo. tá? Com a editora também, então a gente vai fazer essa divulgação, mas agora eu vou deixar o convidado, né, à Ah, vontade para obrigado. fazer a divulgação. Olha, o meu novo xodó é esse livro que eu tive a honra de coordenar, né? Um livro em homenagem. Só para explicar, né? Eu sou um advogado que tem uma militância na área tributária, né? Meu mestrado é em Direito Tributário e numa interseção entre empresarial e tributário. Lecionei muitos anos em empresarial e tributário. E eu tive uma honra, junto com o desembargador William Douglas e meu amigo, o defensor público José Roberto Melo Porto, de coordenar uma obra com 50 autores em homenagem ao jurista Ives Ganda Martins, né? Independente de viés ideológico, sua política, ele é jurista de verdade, né? Hoje, assim, é engraçado, às vezes eu vejo um colega, né? Muitos colegas do Poder Judiciário, ou até se auto-intitulando juristas, né? Mas como falta para ser um jurista verdadeiro, o Ives é de fato um jurista. E aí a produção acadêmica, intelectual, né, do Ives sempre foi ligada ao direito, à economia e filosofia. Então esse foi o chapéu teórico que a gente fez opção, né, de com mais de 50 autores. E aí vou citar alguns, assim, nomes assim, bacanésimos que participaram, né? Muitos famosos da área tributária, né? O professor de São Paulo, Eduardo Sabag, Eduardo Maneira, professor aqui do Rio, de tributário da FRJ, a professora da PUC de São Paulo, Fabiana Del Pardo Tomé, né? Esse todo mundo conhece, né? O Fábio Lio Coelho, professor da PUC de São Paulo, participou, da Mackenzie, Giovanni Saavedra,
né? Tivemos aqui tributaristas famosos do Rio, né? Gustavo Vigarão, tivemos a Janaína Pascoal, professor de Direito Financeiro da USP, José Maurício Ponte. Eu tenho uma honra enorme ter o José Roberto Castro Neves, ter escrito aqui também no livro, civilista. Então, assim, tem Nelson Jobim, ex-ministro da STJ-STF, Paulo de Barros Carvalho, Papa do Tributário em São Paulo, né? Então, muitos autores bacanas, queridos, a Samantha Marques, né? Que é da CNN, Tameia, promotora, muita gente boa, muita gente querida, profissionais tarimbados, e nós já fizemos o lançamento desse livro em São Paulo, né? Contamos com a presença do Ives e vamos fazer, então, vai sair em outubro ou setembro, um lançamento aqui no Rio de Janeiro. Estão convidados na Barra da Tijuca, aqui provavelmente na Livraria da Travessa. Tá? Ah, Então já ótimo, então. A estamos gente pode divulgar também, né, na ocasião do isso aí, lançamento, pode né? divulgar. Com Viu? certeza. Será uma honra. Conto com vocês. Livro da Editora Foco. E o Editora Foco, né, já bastante divulgado aqui pelo podcast. O pessoal que Bacana. estuda, né, direito, né, conhece, aí já tem as editoras, né, os autores. E com certeza Essa uma obra honra. imperdível, né, uma obra completíssima, né, sem sombra de dúvidas. Então, para quem se interessa, né, pela área, para quem quer saber mais, né, se aprofundar, sempre importante, né, a leitura, né, o aprofundamento, né, falar um pouquinho de direito, né, filosofia, economia, né. Então é muito importante. E a gente vai deixar, claro, vou deixar todos os dados, né? A foto da obra, o Obrigado, link também Gabriel. da editora, para quem quiser fazer a compra, né? Então foi recomendadíssimo. Mas ficamos por aqui hoje, né? Muito obrigado, Kaiser, né? Um prazer recebê-lo aqui Obrigado, no Gabriel. podcast, né? Para esse bate-papo. Deixa aí nos comentários, né? Alguém tem alguma especulação aqui que vai acontecer, né? Concorda com os desafios? Tem mais um É que queira verdade. ressaltar, né? Claro que a gente fez um compiladinho, né? De questões, mas Pode. obviamente né, tem muito mais a discutir e com certeza né, vamos discutir mais. E o futuro, né? Quem sabe? Sim. Não sabemos, nós não sabemos, né? Nós não É. sabemos. Não tem bola de Né? cristal. Não temos bola de Mas vamos cristal, torcer pelo melhor. Mas podemos com torcer pelo melhor certeza. pela Terminamos humanidade. com uma mensagem Podemos. positiva de esperança, né, para um futuro Isso. melhor, para os seus filhos e para quem ainda vai vir aí, né? Verdade, verdade. Que crianças, né? Então, com certeza, né? Estamos aqui no torcida. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Né? Mais uma vez, Obrigado. quem estiver chegando aqui pelo Kaiser, não deixe de seguir o podcast para acompanhar os episódios, a Claro. divulgação aqui do material que a gente faz né, com o nosso trabalho, para que alcance mais pessoas né, e vocês possam participar das discussões, né, que é o que a gente faz aqui, divulgar informação. Obrigada, Kaiser, ouvinte também, quem acompanhou até Obrigado. aqui. Né? Até a próxima, então. Kaiser Até a também. próxima. Aguardo o novo convite, Até viu? a próxima, então. Até a próxima. Ah, Tchau, gente. tchau, Tchau, tchau. ouvintes. Beijo, tchau, tchau. Prazer.